Bom, muito obrigado. É mesmo um privilégio. 12 minutos? Que piada. Não, isto é horas, está bem. 12 horas, talvez. Enfim, um dia cheíssimo. É um momento espetacular estar aqui, mesmo. Até pelo aquilo que tem sido também o meu trajeto de vida mais recente. Fez-me todo o sentido isto. Quando fui convidado pela Maria João, foi quem falou comigo e quem já tínhamos a ideia de ter estado noutras ocasiões, concluí de facto que o mote deste encontro tinha tudo a ver comigo. Quando ela me disse, temos agora uma conferência, um encontro, 3 milhões de nós, conheces bem, eu tive cá na primeira edição também, então e agora? E eu disse, isso era exatamente a pergunta que eu te fazia a ti. Que era exatamente o que eu estava a viver. A minha vida deu grandes voltas nos meus 2 últimos anos. Foram mesmo os piores anos da minha vida. Perdi muitas coisas, perdi muitas pessoas, perdi muito sentido. Umas que são os ciclos próprios da vida. O meu pai partiu, tenho imensas saudades dele. Estava a ouvir a Rita há bocadinho, partilhando também esse momento. Terminei uma relação com uma mulher que eu amava profundamente e com uma ligação forte com os filhos dela. Perdi outro entusiasmo no emprego, percebi perfeitamente o que a Rita estava a dizer há bocadinho. Depois sentimos desalinhados connosco, a vontade de falar em público, a vontade de partilhar, a vontade de ser solidário, que é uma coisa que sempre fiz e vivi. A pessoa que trabalhava comigo na empresa, o meu número 2, a quem estava a apostar para seguir outro caminho, também saiu, foi à vida dele. Até a senhora que trabalhava lá em casa há não sei quantos anos com isto do Covid também foi embora. Mas tudo isto faz parte da vida. Tudo isto são ciclos próprios da vida. Há que agradecê-los. Eu, em vários momentos da minha vida que tive difíceis, comecei por agradecer. Agradecer a mudança, mesmo sem perceber para quê. E começar por aí. Porque são coisas boas. A minha filha, que está a ganhar asas para voar e para crescer, mas que também vai saindo. E tudo isso nos toca. Tudo isso são coisas que perdemos, para usar uma expressão que a Rita também usou. E, portanto, quando a Maria João me disse, então e agora? Eu disse, então e agora diz-me lá. Pronto, que é para eu perceber então como é que vai ser. E quando olhamos para um caminho destes, perceber que, no fundo, esbardafalhos, não foi assim, como é que disse o Padre João Golão? Esbardafalhei-me, pronto, exatamente. Acho que ainda não tinha nota deste, depois perguntarei ao pai do Francisco onde é que vem do latim os esbardafalhos. Mas foi o que me aconteceu e acontece-nos a todos neste caminho. Partilhei com muitos amigos meus várias vezes dizendo que estava a viver um sábado santo, que é uma coisa que nós muitas vezes olhamos como, pronto, é sábado e depois amanhã já é domingo e isto passa, não é? O sábado santo, na figuração e na interpretação que, aliás, aprendi com o Padre João, é efetivamente o tempo certo. Os 3 dias são sempre o tempo certo para que as coisas fluam e aconteçam, para que se chegue ao domingo da Aleluia. E não é no dia seguinte, não é quando nós queremos, não é com a paciência que nós gostaríamos de ter. E, portanto, nós temos, de facto, várias juventudes. Eu já tenho 2, tenho 50 anos, ou seja, 25 mais 25. Portanto, já tenho pelo menos 2 juventudes, que são as que me trazem aqui. E nós temos várias. E começando aqui um bocadinho pelo que ouvimos hoje, o João Paulo Sacadura e deu o mote no encontro, não só pela forma como conduziu, como falou com as pessoas, mas pela forma cúmplice com que se abriu e partilhou aquilo que foi a história dele aqui, que me comoveu imenso e que me tocou muito. E ele falou quase um passant, até porque ele estava a apresentar aquele painel da manhã, e nós, de facto, olhamos para isto e perceber, incrível, não é? Aquilo é que é a mesma pergunta, então e agora? Ele falou da vida dele, não é? A circunstância de ter perdido a mulher, ficar com 2 gêmeos pequenos, depois a perder o emprego, as voltas todas que isso deu. Portanto, nós temos, de facto, várias juventudes. É uma pergunta que faz sempre sentido. A Susana Peralta disse que falou muito sobre o trabalho temporário. Este, o da nossa procura, o de nos esbardafalharmos e sabermos dar a volta, não é um trabalho temporário. É um trabalho para a vida. Sempre. É preciso perceber como o queremos abraçar. E por isso eu também farei a minha intervenção aqui em jeito de partilha, como comecei, e que é como gosto de falar com legitimidade, falar do coração. E de facto, só fazer a pergunta já é o grande tema. Eu tinha esta frase escrita aqui, já perfeitamente alinhado com vários dos oradores, que falaram que a vida avança nas perguntas, não é nas respostas. E ouvimos várias pessoas falarem sobre isso. Exatamente isso. Nós avançamos na pergunta, não é na resposta. E, no fundo, percebermos, precisamente, essa disponibilidade que é preciso termos para a vida. Então,
nós começámos por, hoje, neste dia, começámos por analisar aquilo que é o agora. Eu acho que, de facto, foi notável as 3 intervenções que aqui tivemos. 3 temas que podiam ser maçudos, podiam ser pesados, mas a forma como eles nos interpelaram, como trouxeram de uma forma assertiva e em ligação connosco, foi para mim espetacular ouvir os 3 oradores. E, em particular, o João Paulo conseguiu, com muita mestria, que os 3 oradores fossem fiéis à realidade. É preciso saber o que é que temos à frente e perceber o que é que temos aqui, mas, por outro lado, darem-nos um mote de esperança. Não acharmos que acabou tudo, que não há hipótese. E, portanto, o que se quer com um encontro como este, e isso é o que me move para vir aqui, por isso é que eu tive estes vários dias, a Maria João sabe, a preparar isto, noitadas umas atrás das outras, a sentir, a perceber, a meditar, a rezar, para conseguir que isto tenha impacto. Que é como é que nós conseguimos, de facto, olhar para a vida de outra forma. Não estarmos perdidos neste caminho. E o mote com que me apresentaram, que foi precisamente rir é a melhor maneira de vida a sério, o Pedro Granger também falou nisso aqui hoje, podemos rir falando de coisas sérias. Eu gostava de começar por aqui. Por isso mesmo, sobre a capacidade de visão quando olhamos para o mundo. Partilhando convosco uma história que se passou no aeroporto do Funchal. O aeroporto Cristiano Ronaldo. Portanto, o aeroporto devia ter uma torre de controle assim. Em primeiro lugar, a ver se eles uma torre de controle como deve ser. Ainda não sei se estão a pensar em construir, mas era o que faria sentido. Vocês já vão perceber porque é que isto se passa no aeroporto do Funchal. É que é com aqueles aviões que não têm galley, e portanto, quando uma pessoa chega, está sentada e consegue ver o cockpit, não é? Então, os passageiros estão todos sentados, uma pessoa a pôr o cinto e tal, e de repente olha e vê que o comandante entra com os óculos escuros e um pingalim. E o senhor começa a olhar, minha senhora, desculpe, já viu que o comandante é cego? Eu disse, disparate, o comandante é agora cego. Pá, e o homem dá uma mocada na guela e trás! Eu vejo, espera, o senhor comandante é por aqui, muito obrigado, obrigado e tal. E se ele chegar ao cockpit, a dobrar a bengala e tal, a afalfar os comandos, senta-se ali, e pá, tudo arrasca. Pá, o comandante é cego, pá. Pelo amor de Deus. E assim, não, espera aí, calma, não nos vamos precipitar. Vais ver que isto é um projeto de inclusão. Epá, a Joana Mota, a Joana Rigato, já houve aqui malta que teve nisto, vais ver, isto é um projeto já de inclusão. E então a ideia é, este senhor é cego, mas tem um ouvido... O copiloto não ouve um boi, mas tem uma vista de lince, pá, apanha tudo. Vais ver que é em conjunto que fazemos uma boa equipa, como ouvimos hoje aqui. Pá, esperou-se com ansiedade a entrada do copiloto, que vinha com um cão. Mas também é cego, pá! Pelo amor de Deus, pá! Então, bom dia, comandante, está bom? Ele aprendeu o cão aos comandos e tal. Também a falfar para se sentar, está tudo bem e tal. Senta-se, fica ali o cão pendurado. Pá, tudo arrasca no avião, não é? Pá, estão as hospedeiras naquela fase de there are 2 doors over the wings, 2 rear doors. Eu must pull, I must... Epá, ninguém via nada, não é? Estava tudo a olhar lá para trás para perceber como é que é, não é? Eu costumo fazer um parênteses quando conto esta história, que, aliás, a minha mãe é assistente de bordo, mas nunca me tinha contado isto. Ou foi assistente de bordo e nunca me tinha contado isto. E eu só descobri há pouco tempo. Vocês vão de reparar que há ali uma frase espetacular que diz o supervisor de cabine, que também tem assim um ar assim, supervisor de cabine, sou supervisor de cabine. Os comandantes também falam sempre com um ar muito altivo. Não é? Diz, falso comandante, gostava de dar algumas informações muito ao voo. E a gente tem a ideia que o gajo vai com a janela aberta a meter as mudanças só com uma mão ali na marginal. Estão a ver o gajo esquecidinho e tal. Depois dão sempre umas informações, não serve para nada, não é? Estilo, estamos agora a 33 mil pés, para já dizem em pés, que é logo para um gajo ficar humilhado, não é? E depois a gente olha lá para baixo e ninguém vai lá abaixo, não é? Depois dão outra informação espetacular, que é lá fora também de 54 graus centígrados, que é outra coisa que também não interessa para nada, que nunca dizem quanto é que está cá dentro, para eu saber se ponho o pullover ou não. E terminam com uma frase espetacular, que é, e o tempo em rota é bom. Um gajo fica sempre se vamos chegar a tempo ou se vamos ter bom tempo, estão a ver? Ou seja... Bom, no meio disto tudo, isto já se pegou ao supervisor de cabine, que hoje em dia também tem uma frase espetacular, que é quando as pessoas entram, atenção, cross-checking doors. Pá, e eles correm todos de um lado para o outro e não se passa nada dentro do avião. Pá, eu só há pouco tempo é que percebi que, na verdade, aquilo é o jogo dos 5 cantinhos, ou seja, os gajos têm 5 assistentes de bordo e há 4 lugares sentados. E quando ela diz, atenção, tripação, cross-checking doors, os gajos correm todos e há um gajo que fica pendurado. Epá, há um de reparar que é aquele que tem sempre que puxar para se sentar e que fica inevitavelmente triste, sentam-se sempre assim. A gente tenta aquela coisa, não tem hipótese nenhuma, o gajo percebeu que perdeu o jogo, é uma desgraça. Bem,
Estamos neste cenário, até que o avião na pista, e agora já percebem porque é que falamos do aeroporto do Funchal, ou seja, nós estamos a ver o fim da pista, não é? E, portanto, a malta está sentada no avião e está tudo a olhar para ver o que é que se passa, não é? E o comandante diz esta frase, na circunstância letal, que é, atenção, tripulação, descolagem, tudo arrasta agarrado ao banco, o avião começa a ganhar posição na pista e começa... Tudo aquilo tremia por todo lado, não é? Tudo agarrado ali em pânico, o outro desgraçado muito triste. O único ser em paz dentro do avião era o cão, virado para cá, não é? E o resto tudo arrasca a ver o fim da pista, não é? Até que está mesmo a chegar ao fim, não é? Quer dizer, o drama. E a malta toda... Pá, e o avião baixa ali um bocadinho, dá a volta ali por cima do machico, vem ali para a esquerda e tal, e vira-se o copiloto para o comandante e diz-lhe: ó, Sr. Comandante, isto de facto dos automatismos hoje em dia é uma maravilha. E o comandante responde: é uma maravilha, mas se os gajos não gritam, a gente nunca sabe quando é que é para levantar. Bem, este mote, esta primeira história, para já, porque, enfim, depois deste dia cheio, também faz-nos bem rir, como digo, rir é a melhor maneira de levar a vida a sério. E falarmos disto, mas enaltecer, deixar um aplauso forte para esta iniciativa, para este evento, que nos faz querer ver, que nos faz não seguirmos cegos, que nos faz lembrar a importância das pessoas, que nos faz querermos voar a vida sem que tenhamos que gritar e que saibamos descobrir o nosso caminho. Uma salva de palmas para esta organização. Muito obrigado aos 3 milhões de nós. Parabéns! Parabéns! Muito bem, agora esta tentativa épica de recapitular um bocadinho isto. Eu, das várias notas que fui tomando, queria partilhar convosco isto. É giro, é curioso, é bonito, é quase divino. Nós percebemos uma coisa, aquilo que se fala na perspectiva macro, há até quem estude isto do ponto de vista de ciência, é o mesmo que acontece na perspectiva micro. Ou seja, aquilo que ouvimos falar sobre política, sobre economia, sobre ambiente, sobre vários aspectos da nossa sociedade, aplicam-se exatamente àquilo que é o nosso desafio individual, àquilo que é o nosso desafio de consciência. Espetacular. Reparem bem, hoje são estas frases que nós ouvimos aqui hoje de manhã, estou a aproveitar para recapitular este dia e o levarmos daqui em cheio. Hoje são estas frases aplicadas a cada um de nós. A Europa esqueceu-se do seu próprio demónio. Começou Paulo Portas hoje de manhã. Mal sabia ele, depois íamos falar das portas e das cortinas e das portas abertas. A Europa esqueceu-se do seu próprio demónio. Ele chamou a atenção que uma das artes do diabo é precisamente convencer que não existe. Isto acontece com todos nós. Esquecemos desse nosso próprio demónio. É uma guerra connosco, quer queiramos, quer não. E todos os desafios que ouvimos há bocado, a Joana Mota, a Joana Rigado, tudo isto está ao nosso lado. É inevitável fazermos pelos outros. As ideias que mudam de um momento para o outro. Achávamos que não precisávamos de defesa. Todos nós precisamos disto. Estar preparados, estar enraizados, estar ligados, como foi esta oração que o Padre João Galão nos trouxe aqui, tão espetacular no momento de nos enraizarmos precisamente. E a energia que achamos que é só comércio e afinal de contas se tornou uma componente política. O Putin espera que nos cansemos. Exatamente a mesma coisa. A gente cansa-se. É isso que o diabo, o demónio, o ego, a ilusão, o que quisermos chamar, é completamente indiferente, que espera que a gente se canse. A nossa persistência, que foi aqui tão falada, consistência, coerência, a necessidade que temos de continuar, de persistir, de quando a onda nos bardafalha, nós podermos continuar. Acho que somos capazes de aprender. Foi a mensagem de esperança de Paulo Portas. Depois falou sobre o populismo, outra coisa tão gira. Reparem como isto se aplica a nós. O populismo simplifica as questões graves. Que é quando nós às vezes connosco, com os nossos temas, a dizer, porra, para isto, acabou-se isto, agora não acabou, não há nada. Não é por aí. É no enraizamento, que dá muito mais trabalho. Várias pessoas falaram nisso, o Pedro Granger falou nisso aqui hoje. Depois falou nos negacionistas, independentemente da opinião que cada um tem, é quando nós negamos a dizer, eu estou impecável, ótimo, 5 estrelas. Eu estou, espetáculo. Perdemos noção do estado em que andamos, já falaremos um bocadinho sobre isso. E depois de não acreditarmos em tudo o que vemos, ou tudo o que nos dizem, ou tudo o que nos impingem, que aqui foi falado. O Francisco Ferreira falou de 3 questões. O clima,
e reparem que é o impacto que nós temos nos outros, quando ele diz a questão dos carros, dos transportes, como andamos de um lado para o outro, os recursos, que é a que é que nós recorremos? Eu vou buscar a minha verdadeira energia onde? Nos likes? Nos be real? Para considerar-me tão... Aí é que eu percebi que tinha mesmo 50 anos. Embora, o que eu posso partilhar sobre isso é que isto para mim está a ser bué da real. Não, está mesmo. Estou mesmo a sentir. Mas quando nós olhamos para isto, Paulo Portas disse, de facto, não sermos idiotas neste caminho e percebermos o que é que nós temos para ver ou para olhar quando olhamos para isto que ele nos falou. O Francisco Ferreira nos recursos. Vamos buscar recursos onde? À oração? À nossa interioridade? Ao amor do próximo, como desafiava a Joana Rigata há bocadinho? Será que é aí? Ou será que estamos a ir buscar a euforia, a loucura, mais coisas, mais programas, mais andamentos? E depois a biodiversidade. Isto também é tanto assim na nossa vida. Até no nosso corpo. Pequenos pormenores fazem toda a diferença. Quando o Francisco Ferreira me explicou que há determinadas coisas que fazem com que as algas não sejam aceites num coral e que isso significa que aquilo está a dar molho, que eu não percebo bem que tipo de molho, a gente pensa, só porque as algas já não são aceites no coral porque a temperatura da água é outra? Então o coral não sobrevive e essa barreira vai abaixo e o resto tudo cai? Isto não tem tudo a ver connosco. Isto não tem tudo a ver com o detalhe que é estarmos ligados aos outros e às pessoas. E no fundo, o repto de desejarmos menos e termos práticas coerentes no futuro, que nos deixou o Francisco Ferreira. E a Susana, que de uma forma tão próxima do que eu senti da juventude, de todos nós, mas da juventude em particular, falou sobre os fluxos migratórios, a diferença que há, muito maior hoje em dia. Falou da casa, que foi um tema que depois a Joana Rigata também falou da casa comum, a Rita também falou da preocupação da casa, a Valentina também falou da casa. É giro como esse tema veio de formas tão diferentes. Sobre o trabalho e sobre a falta de voz dos jovens, na política, no ambiente e mesmo na economia. Apesar de ser o primeiro a compreender o que o Francisco dizia sobre conseguir um empréstimo para a habitação, hoje em dia. E, portanto, nós ficámos com esta imagem do agora, que foi espetacular. Ficou-nos a faltar o então. Já sabemos o que é o agora e apareceu-nos o então. Espetacular a intervenção do Gui. Espetacular. Adorei. E trouxe aquilo que os outros oradores tinham trazido claramente para todos nós, para sentirmos esta questão da juventude. O Guilherme falou uma coisa muito gira. Nada de novo debaixo do sol. Aquelas frases que ele pôs sobre a juventude, escritas pelo Sócrates, pelo Hesíodo, na Babilónia há 4.000 anos e tal. Espetacular quando olhamos para isto. Mas a verdade é que quando isto passa a ter quando a frase passa a ter esta formulação, então e agora temos dúvida. Estamos à espera de uma resposta. Então e agora? O meio disto pois agora o coral, como é que eu vou fazer isto com as algas? Então e agora? E o Guilherme falou 3 tópicos. Nós não controlamos, vivemos numa mudança constante e temos que aprender a viver com tudo a mexer. Quando olhamos para uma coisa destas, pensamos sempre esta necessidade perante esta pergunta, então e agora então e agora o que é que vai acontecer? E temos sempre esta expectativa de controlar o futuro. Como aquele senhor que decidiu ir a uma bruxa, embora não muito convencido, e bateu à porta para ver se conseguia perceber alguma coisa, e a senhora veio e diz, quem é? E ele diz, que isto começa mal. E de facto, se a senhora não sabe quem é que vem à porta, como é que vai saber o resto, não é? Portanto, não augura nada de bom. Mas o tema é precisamente esse. É que nós queremos controlar porque queremos ter segurança que vai enraizar naquilo que o Padre João Galão falava há bocadinho, porque somos, por definição, vulneráveis. Temos medo. Foi uma coisa que o Pedro Granger aqui trouxe hoje muito. E, portanto, quando nós olhamos para isto, temos que perceber. Quando se olha para o futuro, há uma coisa, usar uma palavra que José Maria Pimentel utilizou, que foi o enviesamento. O enviesamento do nosso cérebro. O nosso cérebro é um órgão, convém lembrar. Se é um órgão, faz parte de um organismo cujo objetivo número 1 é sobreviver. Sobreviver. E para sobreviver, ele faz 2 coisas. Proteger e prevenir. E faz isto da única forma que sabe, que é com base no passado. É com base na experiência que tem. É com base no que aconteceu até agora. É como é que vai acontecer daqui para a frente com base naquilo que eu sabia fazer antes. Ou aquilo que aconteceu antes. E, portanto, leva-nos imensas vezes a paralisar, a vivermos no medo. Mas, de facto, quando olhamos para o futuro, lembramos das primeiras frases deste dia tão cheio, ditas pelo Padre Hugo, que disse, eu acordo e há um futuro. Uma frase tão simples,
e com tanta coisa aqui dentro. Eu acordo e há um futuro. De facto, olharmos para o futuro, não com base neste passado. Não naquele sentido que ficamos obcecados pelo futuro. John Lennon tinha esta frase, dizia, o futuro, a vida, aliás, é aquilo que acontece enquanto pensamos no futuro. Eu, enquanto estou a pensar o que é que vou fazer a seguir, não estou aqui. A tal inteireza que o Francisco nos desafiava há bocadinho. E, no fundo, esse futuro, objetivamente imprevisível. Uma frase que adoro, do padre Tolentino, agora cardeal Tolentino, é uma das melhores formas de dignificarmos a vida é vivê-la como principiantes. Começar de novo. Fazer um caminho diferente para o trabalho. Olhar para outra coisa na nossa casa. Ir de outra forma. Ou até agradecer a rotina que é tão boa e que me sabe tão bem. Mas como principiante. Como jovem, de 25 anos, se quisermos para usar a expressão aqui. É tão bom poder ser principiante. E podemos ser, aliás, a vida faz-nos ser esses principiantes sucessivos. Podemos sempre recomeçar, disse a Rita há bocadinho. E é aí que percebemos uma coisa giríssima. Que a verdadeira segurança, isto ouvi um autor chamado Peter Crone, que recomendo vivamente que procurem, tem imensos vídeos na internet. Ele diz, a ausência, a nossa verdadeira segurança é a ausência da necessidade de segurança. Isso é que é a segurança. Isso é que me faz dar o passo em frente quando nós precisamos de avançar. O Gui disse uma frase muito gira, o Guilherme Ramos. Nós nunca vamos ter condições favoráveis. Cheio de uma lucidez e de uma objetividade, e acreditem que já vai mais à frente, que a gente diz, bem, se calhar não é a altura para casar, se calhar não é a altura para comprar casa, se calhar não é a altura para ter filhos, se calhar não é a altura para mudar de emprego. Whatever. Nunca vamos ter condições favoráveis. E muitas delas não controlamos, como José Maria Pimentel dizia, é pura e simplesmente impossível controlar as questões do futuro. Então, quando nós olhamos para isto, deixem partilhar convosco uma dos momentos mais fantásticos que eu vi nos últimos anos, que foi acho que era no American Got Talent. Não sei se conhecem, alguns provavelmente conhecerão. Que é um programa de televisão, eu só vejo no YouTube aqueles mais mediáticos, digo eu. E apareceu uma jovem que quando canta dá por o nome de Nightbird. E ela entrou em palco e eles fizeram-lhe as perguntas, então o que é que estás aqui a fazer, de onde é que vens, tarará, e depois, quase circunstancialmente, ela partilhou que estava com cancro. E foi impressionante, porque quando ela disse isto, depois o Simon perguntou-lhe assim, então mas agora como é que estás? Estás melhor? Que é um bocadinho o que se esperava. Ela disse, last time I checked, I had cancer in my lungs, my liver and in my spine. Ficou tudo estarrecido. E ela depois, mais à frente, de uma maneira super simples, canta uma música que se chama It's Okay. Sometimes we're lost, we are all a little lost, and it's okay. E no fim, quando o Simon fala com ela e lhe comenta isto, ela responde, You can't wait for things to be good to choose to be happy. É uma escolha. É uma opção de como queremos efetivamente abraçar a vida, de como queremos ir em frente. Verdadeiramente espetacular, de uma humildade enorme, de uma lucidez para quem estava a passar um processo daqueles. E portanto é isso mesmo. O futuro está imaculado. Mas mesmo imaculado. Imaculado significa, não faço a mínima ideia, amanhã o Putin acorda e diz Zelensky, grande amigo. Não faço ideia. Pode acontecer. Se o homem é tarado o suficiente para começar uma guerra destas, também pode acontecer o contrário. Bebe 2 vodkas errados e aquilo sai para o outro lado. Sei lá. Pode ser. E é isso. Pode haver estes milagres. E hoje, na aula magna, nós temos 4 milagres que eu vou falar ao longo da minha apresentação. 4. A Fátima tem 3 milagres e há os 4 milagres da aula magna. Portanto, isto depois vai ser falado mais tarde. E pronto. Só para sabermos, 3 milagres de Fátima e os 4 milagres da aula magna. A Núria disse-nos logo na entrada e no arranque, Núria Frau disse, nunca sabemos quando a vida pode mudar. É isso mesmo. Nunca sabemos quando é que a vida pode mudar. E, portanto, na verdade, quando nós olhamos para este agora, quando estamos a falar do agora, não é aquilo que acontece. É a relação que eu tenho com aquilo que acontece. O meu agora é diferente do vosso agora. Há quem esteja aqui e esteja aflito, está com pressa, tem que me ir embora. Há outros que estão aqui que acham que eu estou a ser chato, outros acham que está a ser bom, outros não. Whatever.
O meu agora é diferente dos vossos agoras. São todos. É sempre a história que eu conto. A realidade e a minha história não é aquilo que acontece. É a relação que eu tenho com aquilo que acontece. E, portanto, o que eu quiser acentuar na minha vida, ou a forma como eu a quiser pontuar, tal como as palavras, faz a diferença. Se eu mantiver a mesma realidade, ou seja, aquelas mesmas palavras, porque elas, de facto, às vezes, uma grande amiga minha chamada Rita Soruia tem um livro, uma amiga minha que conhecia há uns anos, a Rita, tem um livro que se chama As Palavras que Querem Ser. É um livro de poemas. Pequenino, muito giro. E, de facto, as palavras às vezes querem ser outra coisa. E se nós as soubermos pontuar de maneira diferente, é a mesma realidade. Consigo dar-lhes uma luzinha, uma luz, que nos permite olhar de outra maneira. Conseguimos perceber o que é que as palavras querem mesmo ser. E a resposta à pergunta que a vida nos faz, então e agora, é, então é agora. É isto. É agora. Não é depois, não é eu um dia vou ficar bem, eu vou chegar lá, estou no caminho. Isso pressupõe que está tudo errado. E não está. É o meu desafio do agora. É aquilo que eu tenho para viver, é sabermos abraçar a vida. Eu quando acordo de manhã uso imenso esta palavra, vamos abraçar a vida. Quando abro o quarto da minha filha e digo, Madalena, vamos embora, vamos abraçar a vida. Eu sempre com entusiasmo. Enfim, ela não partilha do mesmo grau de entusiasmo àquela hora da manhã. Portanto, pode ser uma coisa que não gosto muito, mas acredito que seja uma frase que ela gosta porque ela dá os melhores abraços do mundo. E acho que ela abraça a vida, aprendeu por isso. Dá mesmo os melhores abraços do mundo. Aliás, isto foi feito com base num abraçómetro e, portanto, foi medido e é uma coisa séria, não é... não, uma coisa como deve ser. Isto é abraçar a vida. Por isso, talvez se tenha tornado um ser tão superador de tantos desafios que tem tido. E é isso que ela faz. Não sei se é por eu lhe dizer isto todas as manhãs, mas é abraçar a vida que eu vejo acontecer com orgulho. Nós ligarmos being real, estando ali, mesmo ao pé uns dos outros, nesta realidade. Viver este agora. Um autor alemão chamado Eckhart Tolle tem um livro que se chama, precisamente, foi um best-seller internacional, O Poder do Agora. Ser agora. E há um filme que recomendo vivamente a quem não tenha visto, aqui admito que todos tenham visto, que é o Panda Kung Fu. Espero que toda a gente tenha visto o Panda Kung Fu. O 2 também é bom, o 3, mas o 1 é espetacular. E a certa altura a tartaruga Uguay tem uma conversa com o Panda Kung Fu, e ele está a despachar os pêssegos do pessegueiro sagrado sem perceber que aquilo não era para comer. E a tartaruga chega e diz-lhe, vejo que estás aflito e ansioso. E diz-lhe, o futuro não existe. O passado já lá vai. Só o agora é uma dádiva. É por isso que lhe chamam presente. É um presente. Em África, em especial em Angola, quando nós dizemos bom dia a alguém, e algumas das pessoas passaram aqui por Moçambique, o padre João Gonlau, a Joana, várias pessoas falaram sobre isso. Em Angola, quando nós dizemos bom dia, o que eles respondem é bom dia sim. Tão bom dizer sim à vida, não é? A primeira vez que me disseram eu não percebi. Bom dia sim. Espetacular. Dizer sim àquele dia, dizer sim à vida, que como a Núria dizia, nunca sabemos o que é que nos vai acontecer quando olhamos para isto. E por isso, quando dizemos o presente, há uma frase que eu gostava de calibrar. Que nós dizemos, vai correr bem, ou vai ficar tudo bem, como se dizia quando foi na altura do Covid. Vai correr bem, não é vai correr como eu quero. São coisas diferentes. Vai correr bem e é por isto que eu rezo, quando rezo sobre o futuro de alguém ou de alguma pessoa, vai correr bem eu vou saber lidar com aquilo que vier. Isso é que é correr bem. E não é fugir. Eu quando estou a dizer isto mais uma vez, o vai correr bem, não é vai ser bom, não. Vai haver muita porcaria, vamos ter que ir às urgências, que é uma coisa que eu garanto a todos, é que vamos ter problemas de saúde, até porque isto no fim não acaba bem, não sei se alguém estava... Pronto, só para saberem que... Pronto, um dramaturgo francês dizia a saúde é um estado transitório que não augura nada de bom. Portanto, só para a gente saber, não é? E portanto, não é fugir da dor, nem da ansiedade, nem da depressão, nem da tristeza tão profunda que eu vivi nestes últimos 2 anos, ou que tenho vivido, é integrá-las todas. Alguém falou aqui disso, são cicatrizes
fazem parte de nós. Estão cá. Mas não é para dizer, ei, a ferida de guerra. Não, integra. Quando nós integramos, elas deixam de nos definir. Fazem parte de mim. Fazem parte da minha história. Fazem parte do meu caminho. Faz hoje, dia 4 de março, anos, que em 1678 nasceu António Vivaldi. Exato. Era mais ou menos assim que a música dele. E as famosas 4 estações, é por isso que eu estou a falar dele. Porque a vida tem estações. E tem esse caminho diferente. E nós temos que estar preparados para isso. A Valentina fez-nos aquele exercício tão bonito. Beijarmos a mão direita e beijarmos também a mão esquerda. Abraçarmos essa nossa sombra. Beijar a mão direita e a mão esquerda. Não sei depois como é que o Zé Maria Pimentel, do ponto de vista político, interpretava isto, não é? Mas pronto, isso depois já era outra coisa. Mas nós, de facto, percebermos que é tudo para integrar. Uma das rúbricas que tive o privilégio de ter aqui há uns anos foi no Hospital de Santa Maria contar histórias às crianças que estavam lá internadas. Eram tudo partilhas minhas, vindas do coração, em meditação e em oração. E eram momentos muito intensos e muito bonitos. E uma das histórias que eu contava, que tinha uma série de macacadas que vos vou poupar, é sobre uma menina que era pequenina e descobriu que a vida é como uma concertina. Estas histórias eram sempre contadas em primeira mão à minha filha, que as mensagens sempre foram para ela, e depois partilhadas também com os meninos e com os pais no hospital. E basicamente a história, uma série de, como disse, macacadas que vos vou poupar, depois tem a ver com isto, é que nós às vezes descobrimos que tudo é grande na vida, o sorriso é largo, temos condições para tudo, e o som é um som bom. E portanto às vezes a concertina está mesmo lá. Mas outras vezes o coração aperta, o caminho é mais estreito. Nós apertamos até saírem lágrimas e o som é um som mau. Mas é nessa diferença de sons que está a música da vida. Porque a vida é música. E é preciso lembrar isto. E portanto, quando eu digo vai correr bem, 1 minuto, diz ele. Quando eu digo vai correr bem, é precisamente neste sentido. É nós percebermos que vai correr aquilo que tiver a correr e teremos a capacidade de abraçar. Dar espaço e tempo a Deus para entrar. Nesse mesmo programa daquela jovem da Nightbird que eu vos falei, houve uma coisa giríssima também no fim. O Simon, o júri, o que lhe disse a ela foi I'm not gonna give you a yes. E ficou tudo à rasca. Não lhe vai dizer um sim? E ele disse I'm gonna give you something else. E carrega no botão que é o golden buzz, portanto ela é apurada automaticamente para a final. E a vida às vezes faz-nos isso. Não nos diz que sim, mas dá-nos outra coisa que não era aquilo que nós estávamos à espera. E termos a disponibilidade para essa música da vida. Bem, agora fiquei mesmo assustado com isto do tempo. Então, vamos lá ver. De facto, nós quando olhamos para as coisas, a vida não é aquilo que nós estamos à espera. Mas temos de ter essa capacidade de viver este agora. Por isso é que eu digo, com o que vier, com aquilo que Deus me trouxer, com a onda que for para eu surfar. Essa é que é a diferença. E sabermos ter essa resposta criativa ao agora. Um mestre indiano chamado Osho tem uma frase que é precisamente essa. Ele diz, é a resposta criativa ao agora. É estarmos aqui. Ser presente. É na presença, na integralidade do presente que eu consigo abraçar isso. E ver esse caminho. E perceber isso. Como aconteceu com este indivíduo que em Beja, onde é que está a nossa rapaziada de Beja? Ainda cá estão? Já abalaram, se calhar. Foram andando, demora tempo. Então, isto passa-se em Beja, precisamente, que é um tipo que vai ao café, ele diz à mulher, olha, vou só ali buscar uns caracóizinhos para o lanche, já venho. Ela diz, vai, mas não demores. Não demora nada, é um instantinho, vou só buscar os caracóis. Só que o gajo passa pelo café e recrassa. Ó Zé, anda cá ver uma minzinha. Estás maluco, mas não posso, tenho a mulher à espera para fui buscar os caracóis. Está bem, mas uma minzinha, então o gajo não tem tempo para uma minzinha. Está aqui o João, o Golão veio, tu também está aqui. Não, estava uma minzinha, a gente pode, está o João, eu bebo uma com o João. Então agora não pagas tu uma rodada, a gente pagou, estava agora paga uma rodada. Até agora tem uns termossos e umas alcagoitas e não sei o quê. Até agora não vês a bola com a gente, vamos lá ver o Sporting. Não tenho tempo agora, tenho a mulher à espera. Vai lá só a primeira parte, estava só a primeira parte. O gajo vê a primeira parte, chega só ao intervalo, o outro, uma cabecinha de borrego, dá cá para a gente comer e não sei o quê, pronto, desassossego. Acaba o Sporting, então agora não vês o Benfica, tenho a mulher à espera, não pode ser, não. Bem, desassossego, resumindo, o homem chega à casa com uma gazoa também de um comboio, um saco de caracóis na mão às 3 da manhã. Está ali naquela fase da aguadilha, estão a ver que ele ainda não percebeu bem se aquilo vai carga ao mar ou não, não é?
É quando a gente percebe que é o pilor, não é? Na escola a gente estudava, mas agora aqui é que a gente percebe se aquilo vai para cima ou vai para baixo, não é? Ainda não percebe como é que aquilo vai acabar. E está ali naquele estado, e é nesta altura que este homem tem uma resposta criativa ao agora. Que é, despeja os caracóis todos no meio de chão, toca desalmadamente à campainha, ding, 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 quando a mulher chega, vais pensar, isto é sabermos estar no aqui e no agora. E não é preciso ir para a Índia, ou vestir de cor laranja, ou rapar o cabelo, ou... é sabermos estar onde estamos, que é isso que nós temos. Porque muitas vezes, de facto, a nossa cabeça, a nossa mente, perturba-nos na maneira como olhamos. E há uma frase do Papa Francisco, que foi citada pelo Cardeal Tolentino, que diz assim, que paradoxo. Desculpem, tenho que dizer isto. A frase é a propósito da conversão de São Paulo. E sobre a conversão de São Paulo, na estrada para Damasco, o Papa Francisco cita esta frase que é, que paradoxo. Precisamente quando uma pessoa reconhece estar cega, é que começa a ver. E, portanto, reconhecermos o que não estamos a ver, o que a nossa mente nos desvirtua, o caminho como ficamos desvirtuados. E por isso perceber que muitas vezes estamos a viver um jogo que é um jogo errado. Esta era a mensagem central que eu, Zé Pedro, gostava de deixar aqui, partilhar com os jovens e não jovens, e com os jovens de 54 anos, que também há jovens com 54 anos. Que é, nós muitas vezes estamos a jogar um jogo que não é nada daquilo que a vida nos pediu. E é uma pena chegarmos ao fim ou chegarmos tarde e dizer, eu pensei que era assim que se jogava isto, pá. É como se estivéssemos a jogar futebol e achávamos que marcávamos golo cada vez que a bola sai para fora. Porquê? Porque há um apanha-bolas que atira. E a gente, olha que giro, mais um ponto. Para não dar pontos nenhuns. Os pontos é ali. Mas isto tem corrido tão bem. É um bocadinho ao lado. Estão a ver? Não é bem por aí. E aqui só muito rapidamente, cada uma coisa destas dava uma toque. Nós não procuramos crescimento. Procuramos harmonia. São coisas diferentes. Foi aqui neste palco, teve Mathieu Ricard, fui eu que fiz a apresentação desse senhor, um monge budista, que tem um trabalho incrível de solidariedade e viveu 30 anos com o Dalai Lama no Tibete. Quer dizer, viveu com o Dalai Lama no Tibete. Não faço ideia como é que aquilo foi, mas, enfim, esteve com o Dalai Lama no Tibete. E esteve aqui e falava precisamente sobre isto. Nós falamos muito do crescimento sustentável e ele dizia, não é crescimento sustentável, é harmonia sustentável. São objetivos diferentes. Não é sucesso, é evolução. Ou seja, queremos evoluir, queremos aproximar na espiritualidade. O Gui disse a importância da espiritualidade na nossa vida. E mesmo que nós sejamos uma concha, uma conchinha, de facto nós abrirmos-nos e termos a disponibilidade para a espiritualidade. Como eu vi com uma concha acontecer isso, ver o brilho nos olhos dela quando se dedica à espiritualidade, quando quis por ela própria ir acompanhar, neste caso, as equipas de Nossa Senhora. Espetacular. Essa procura de nós queremos ir mais longe. Perceber que não é a motivação, o Pedro Granger estava aqui a gozar no princípio, aquelas motivações, não é motivação, é o propósito. A motivação, como ele disse, tem que ser com muita medida. Muita medida, lembram-se? Não é motivação, é propósito. Eu há uns anos, desde há 2 anos, esta parte que faço taekwondo, tem sido uma coisa que me tem ajudado imenso, e que é tudo muito feito à base de valores. E uma das camisolas que eles têm lá na STAT, que é um projeto que eu recomendo que procurem também, que vale imenso a pena, é tudo feito à base de valores, diz Purpose eats motivation for breakfast. Não tenho a mínima dúvida. A gente pode correr muito, mas se for a correr para o lado errado também não serve. E, portanto, perceber isso. Sabem, lembrar qual é o propósito das coisas na vida. Como aquele indivíduo que numa entrevista de emprego perguntaram, então você tem alguma qualidade? E disse, eu sou rapidíssimo a responder a problemas de matemática. Rapidíssimo. Bolas, está bem, então diga-me lá quanto é que é 6.412 vezes 3.317. 2.500. Mas isso está completamente errado. Está bem, mas foi rapidíssimo. Parece alguém que não percebeu, estão a ver, qual era a lógica do processo, não é? Nós não deixarmos de perceber isso. Uma outra coisa muito importante que deixo como desafio para este trajeto de todos nós. A liberdade. Muitas pessoas querem muito ser livres, querem muito ser autónomas, muito independentes. É fundamental. Mas a liberdade não é um fim. É um meio para podermos ser amor. Faz toda a diferença. Foi
foi orador aqui na primeira edição, o Henrique Leitão, e eu tive o privilégio, já o tenho ouvido várias vezes, é um homem excepcional e com quem se aprende imenso. E viu na apresentação de um livro que se chama Carta a Filémon. É a epístola mais pequena da Bíblia, a epístola de São Paulo mais pequena da Bíblia, e fala precisamente sobre isto, que a liberdade não é só para ser livre, que é a libertinagem, é para nos encontrarmos no amor, no desafio que temos para fazer. E, portanto, percebermos depois, ao mesmo tempo, a necessidade dessa dependência e a necessidade dos outros, que a Mafalda Ribeiro aqui também falava, quando nós precisamos uns dos outros. E sobre a Mafalda, que sou amigo pessoal, deixem-me dizer-vos isto. Ela tem uma frase espetacular e foi um tema que aqui também foi falado muitas vezes sobre a gratidão e felicidade. E eu acho que era importante partilhar isto convosco. Aprendi esta frase com a Mafalda, ela diz que não é dela, mas eu ouvi a ela e faz todo sentido. Que é, não são as pessoas felizes que agradecem, são as pessoas que agradecem que são felizes. Um beijo enorme à Mafalda. Porque a felicidade, que falou-se aqui muitas vezes, eu quero ser feliz, felicidade é uma consequência, não é um objetivo, na minha opinião. É uma consequência de uma forma de estar na vida, de estarmos ancorados em algo maior. O padre Vasco Pinto Magalhães, foi a ele que eu ouvi a melhor definição de fé. Ele disse-me, fé não é acreditar, fé é saber que se é amado. Espetacular. E nós, de facto, somos beneficiários da vida. Um livro do Pedro Chagas Freitas fala sobre o pior do que... Tem esta frase, pior do que perder é ganhar e não saber que se ganhou. O jogo acabou, a gente achou que perdeu porque não estava a olhar como deve de ser. E, portanto, nós sabermos ver isso. Muito rapidamente já recebi ali outra vez outros sinais. Um dos milagres que eu queria dizer sobre as pessoas nos receberem foi que durante este processo todo, estes 2 anos, e digo isto muito comovido, houve muitas pessoas que me seguraram. De facto, o próximo, não é? As pessoas seguram-nos. E uma das pessoas foi a Mafalda. E esse era o primeiro milagre que eu queria partilhar convosco. Foi ela, com a doença dos ossos fidos que o problema tem, que me segurou a mim ao colo. Esses são os milagres que vão fazer a vida acontecer. Depois, o outro milagre foi uma coisa espetacular. Foi ouvirmos o Pedro Granger falar sobre o silêncio e ouvir ele dizer este milagre. O Faísca McQueen, que ele usou aqui a voz dele, parecia quase que era ele, o rei da velocidade sugeriu-nos parar. Não é uma ironia espetacular? É que ele próprio falou no Faísca McQueen e disse que é o rei da velocidade obrigar-nos a parar para nos encontrarmos neste caminho, deste desafio que nós temos. Sermos depois, para percebermos que podemos ser protagonistas principais da nossa vida. E ele falou nisso, o Guilherme falou nisso. E depois aqui o Padre João Golão. Quando nós fazemos este caminho, ser comigo no silêncio foi o que desafiou o Pedro. E para isso é preciso discernir. Alguma das palavras deixadas pelo Padre João Golão. Em que ginásio é que andamos a treinar? Vulnerabilidade, como uma palavra fortíssima que nós temos. Sabermos ter discernimento, não desesperar e, sobretudo, este enorme conselho, arrancar as algálias da malta toda, que já não me aguento mais tempo. Mas viver um amor maior, foi a expressão que usou o Padre João Golão. Para depois nos conseguirmos descobrir a nós próprios, independentemente daquilo que somos, que foi o que a Margarida Bruto da Costas nos desafiou. O outro milagre que assistimos, eu tinha aqui muitas coisas para falar, já está visto, da Valentina Stilo, foi transmitir que, vindo do grego, afinal de contas, o Espírito Santo é um advogado. Pá, eu que sou advogado de profissão, fiquei comovidíssimo. Isto é um milagre, não é? Quer dizer, a gente sabe como é que olha para os advogados, os tais catálogos, as tais caixinhas onde nós pomos as pessoas todas, não é? Como aquelas 2 crianças brasileiras, como eu dizia, meu pai é advogado. O outro dizia, sério? Não, dos normais. É mais ou menos assim que a gente vê, não é? Ou seja, tirar as pessoas da caixinha, afinal de contas, era um Espírito Santo. E depois a Eduarda Gouveia, também neste desafio que nos deixou, sabendo ser com todos, que é o outro desafio. Sabermos ser connosco, descobrirmos a nós próprios, sabendo sermos sós, que é diferente do isolamento, disse a Valentina, sabendo ser com todos. E depois a Joana Rigato, também não posso nunca esquecer que há um laço inquebrável que une todas as pessoas. Sabendo ser em família. Esta família alargada que a Joana Rigato, que andou pelo mundo inteiro, desta forma espetacular, partilhou connosco. E falaram sobre a casa. Depois a Joana Mota, esta ideia de cuidarmos uns dos outros,
sermos cuidadores nesta reta final, sair da bolha, lembrar que as pessoas são boas. E acho que é mesmo importante distinguir a pessoa da atitude. A pessoa pode ser boa, pode não ter feito por mal, mas a atitude pode estar errada. É sobre ela que temos que saber gerir. E que o teu legado são as portas que abres aos outros. Esta frase que ela nos deixou. Depois, sabermos ser ao ritmo certo. A Rita Sacadura Monteiro, quando falou nisto, percebi que às vezes demora tempo. Tenho um jovem espetacular, que eu amo do coração, esteve no rugby, ele estava na equipa B, era suplente da equipa B. Estava triste, disse uma vez num jogo que eu fui ver, e ele, lágrima no olho no fim, disse-me: o tio teve aqui o jogo todo e eu nem sequer entrei. Eu disse: mas estiveste com a mesma dignidade, fizeste exatamente a mesma coisa, trabalhaste, foste buscar as águas, tens andado a trabalhar. O que ele fez foi trabalhar o verão todo, dedicar-se a isso tudo, e hoje é titular da equipa A. Isso faz parte de alguém que leva tempo e que faz o seu caminho. Zé Pedro e Cobra. Então, vou terminar, já sei que também vai ser corrido. Agora? Vou terminar precisamente porque neste então e agora, para vos dizer o seguinte. Desculpem lá. O desafio, se nós conseguirmos fazer este desafio, desculpa Tiago e desculpa Rita. Está desculpado. Se nós conseguirmos fazer este desafio, que aqui nos foi lançado hoje, foi para que tenhamos ânimo. Foi a palavra que nos disse a Núria. Façam barulho, disse-nos a Susana Peralto. Francisco Ferreira, manifestem-se. Paulo Portas, acreditar que vamos aprender e evoluir. O Gui, saber e depois correr que ninguém nos apanha. Aliás, a avó do Gui. Vai, Mafalda, vai. O Pedro Granger, vão mas é vender lenços, não estejam a chorar. A Valentina Steel desafiou-nos a procurarmos as chaves no sítio certo, mesmo que seja no sítio escuro. Depois houve uma pessoa que disse, que eu não vou dizer o nome, disse assim: e agora? Agora é agir pensando nos outros. E pensando nos outros, a Margarida Bruta Costa interpelou-nos a tirarmos os outros da caixa e lembrarmos que amar é deixar ser. Deus disse à Rita Monteiro: levanta-te e vem. E ela respondeu por todos nós, dizendo: pôr-me-nos a caminho. Sabendo que eu sou igual a ti, a Eduarda Gouveia interpelou-nos através das palavras da Diolinda e disse: vontade de não desistir, o incentivo a acreditar. A Joana Rigato disse: não poderei descansar. E não descansou, porque ela não parou de facto. E nessa ação pelo mundo, não esquecer, seja qual for o alfabeto, que o mais importante é just love and be loved in return. Francisco Mendes desafiou-nos a honrar por inteiro, a pormos os talentos a render, a tornar-nos missão no dia-a-dia e a sair de mim para o outro. E a Joana Mota: se privilégio é responsabilidade, há uma necessidade de ação, e disse-nos: comecem por algum lado. O João Golão disse-nos: na vulnerabilidade, não nos deixemos ficar inquietos. Se fizermos isto, quando sairmos daqui, lembrando que compromisso é compromisso, este será o quarto milagre do dia de hoje, o quarto milagre da aula magna. E que para que o milagre be real, as mesmas palavras, agora pergunto: então, é agora? Que assim seja. Muito obrigado.